onde aqui na física? Página 20 já. Dilatometria. Pedi para te fazer a página... Meu Deus, que bela tarefa. Vamos ver se a galera captou as ideias importantes a respeito de dilatometria. Primeiro eu te pergunto, o que faz os corpos dilatarem ao serem aquecidos? Muito obrigado. As moléculas se agitam e ocupam mais espaço, diz o colega. Tem toda a razão, porque temperatura mede o grau de agitação das moléculas. Ao aumentar a temperatura de um corpo, aqueles átomos sacodem mais, incham, entre aspas, e aí ocupam mais espaço. Então, certamente eu posso dizer que o bolo que mamãe fez no domingo sofreu dilatação térmica. Pode até ter sofrido, mas não foi essa dilatação térmica que fez ele crescer daquela maneira. Até porque depois que mamãe tirou o bolo do forno, tá de sacanagem. A pessoa, não, minha mãe fez um bolo no domingo. Tirou do forno. Se fosse só dilatação térmica, teria encolhido de novo depois de sair do forno, não é isso? E como ele continuou fofinho, é porque na verdade não foi dilatação térmica. Então cuidado, não é tudo que tu vê crescer na tua vida que esquentou. Mas se um objeto é aquecido, ele aumenta suas dimensões, porque as moléculas vibram mais e ocupam mais espaço. Outra pergunta. Quais fatores interferem na dilatação que o corpo sofreu? O material, o tamanho e a variação de temperatura. São essas três coisas que interferem na dilatação térmica que o material sofre. O quanto a temperatura mudou, de que material é feito, tem a ver com os átomos, e a quantidade de átomos que o material, do qual o material é feito. Afinal, cada maldito átomo dilata. O tempo que ela é aquecida não interfere? Bacana. O tempo, por incrível que pareça, não interfere, porque ficar mais tempo aquecendo quer dizer uma maior temperatura no final. E o que importa é essa temperatura no final. Ou seja, eu aquecer uma barra de aço bem rápido, até 100 graus, ou bem lentamente até 100 graus, quando ela atingir 100 graus, ela vai ter sofrido a mesma dilatação. Muito bonita a tua pergunta, interessante. Bom, eu te mostrei que além dessas três coisas influenciarem na dilatação, eu te mostrei que tem três tipos de dilatação. A linear, a superficial, quando eu estou interessado no aumento da superfície, e a volumétrica, quando eu quero descobrir que volume que cresceu. Volumétrica. Aliás, fala dilatação, pode imaginar que sempre dilata. Mas eu acabei de mostrar que se a temperatura diminui, encolhe ou contrai, beleza? Ou diminui as dimensões. Te mostrei que o cálculo para dilatação linear. Que bonito, nem falei nada, é quase mediúnico. É isso aí, delta L, delta S, delta V. Eu te disse que a dilatação linear, a dilatação superficial e a dilatação volumétrica têm o mesmo raciocínio para calculá-las. Se aqui é L0, claro. Tamanho inicial, superfície inicial, volume inicial. Alfa, beta, gama. As três letras do alfabeto grego. Se eu digo que esse é o coeficiente de dilatação volumétrico, tu diz... Isso, tem vergonha de falar, não tem problema, fala internamente. Coeficiente de dilatação superficial, pode ser. É isso aí, eu tinha vergonha uma certa época da minha vida. Eu era extremamente vaidoso na tua idade, extremamente vaidoso e extremamente envergonhado. Eu não tinha entendido a vida direito. Eu achava que o importante era a casca da pessoa. Não, depois é que eu descobri que o que importa é o recheio, né? Aí como eu era preocupado com a casca, então eu, ai meu Deus, meu cabelo... Aí depois eu vi que isso gera uma perda de tempo, que às vezes gera um desgaste e o retorno é nulo, né? Só as pessoas preocupadas com a casquinha de você que vão te preocupar, né, com a parte interna, né, com a beleza externa. Depois começa a ficar com a pessoa, ou namorar, se não gostou do recheio, joga fora, né? Então não interessa. O que importa é a parte interna. Eu comecei a ficar menos preocupado com o que as pessoas pensavam de mim e mais com o que eu mesmo pensava de mim. Aí eu parei de ter vergonha de repetir com o professor na aula, eu repetia alto. E mesmo que eu errasse, eu não ficava mais envergonhado, porque eu percebia que o errar fazia parte do problema, né? Mas até o segundo ano, eu era extremamente envergonhado e vaidoso. Acredito que por não entender a vida direito ainda. Depois passou. Agora olha só, ó.
Falta a variação de temperatura porque tem o tamanho e o material. Falta o ΔT. ΔT e ΔT. Show de bola. Observem vocês que eu já te mostrei claro, eu tentei usar a tua intuição para tu verificar que aquilo era verdadeiro, né? Faz sentido que o tamanho interfira. Eu até te dei contra-exemplos. Falei que se comparar um prédio como Santa Catarina com o Empire State Building, o tamanho que ele varia do inverno para o verão vai se modificar. Esquentar um objeto 10 graus e esquentar um objeto 20 graus é diferente. Esquentar átomos de cobre, átomos de alumínio ou átomos de borracha é diferente. Por isso que eu usei a tua intuição. Mas vamos tentar ver como é que o cientista descobriu essas relações no laboratório. Primeiro ele deve ter pegado o material de um tamanho X e o mesmo material, só que do tamanho 2x, e ter aquecido da mesma variação de temperatura. Aí o que ele percebeu ao fazer esse estudo? Que o cara que tinha o tamanho 2x dilatou o dobro. Aí ele, dilatação tem a ver com tamanho. E o cara que tem o dobro do tamanho dilatou o... Então eu sei que a dilatação é diretamente proporcional ao tamanho. Então é diretamente proporcional. Concorda comigo? Ele pegou um material de tamanho X e esquentou ele numa temperatura ΔT. Pegou o mesmo tamanho X do mesmo material e esquentou uma temperatura 2 vezes ΔT. E comparou. O que ele concluiu no final? Que o cara que ele esquentou o dobro, dilatou o dobro. Depois ele esquentou o triplo e dilatou o... Então ele percebeu, a dilatação é diretamente proporcional à temperatura. Então por isso que aqui está elevado a 1 e aqui está elevado a 1 e está multiplicando. Só falta descobrir a influência do material. Concorda comigo? A influência do material, como é que eu vou descobrir a influência do material? Eu posso pegar 2 barras idênticas, do mesmo tamanho, fazer elas sofrer a mesma variação de temperatura, concorda comigo? Aí eu percebo que o material é alfa, o material... Não, eu não vou usar alfa porque pode confundir com as outras vezes. O material é o 1, o outro material é o 2. Eu percebo que o material 1 cresceu isso, o material 2 cresceu isso. Claro que essas dilatações estão ultra, super, mega exageradas, tudo bem? Esse aqui é o delta L1, esse aqui é o delta L2, certo? Eu já, ao fazer essa experiência, já que as variações de temperatura foram iguais, já que os tamanhos iniciais eram iguais, e já que eu sei que os materiais são diferentes e houve dilatações diferentes, eu concluo que o material interfere. Concordas comigo? Eu descobri que ele interfere, mas eu ainda não descobri o quanto que ele interfere. Como é que eu vou calcular esse valor? Então observem vocês que até agora eu já descobri que a dilatação linear, que é esse tamanho, depende diretamente da temperatura, depende do tamanho inicial, e eu já percebi que com o dobro do tamanho era o dobro da dilatação, o triplo do tamanho era o triplo da dilatação, 10 vezes maior, 10 vezes mais dilatação, mantendo as outras variáveis iguais. Só falta descobrir a influência do material, vou chamar de xão. Eu já descobri que interfere porque eu fiz um experimento com 2 materiais diferentes e as outras variáveis iguais. Agora escuta como é que os cientistas descobrem esse valor na realidade. Olha como a ciência é confiável. Tenho aqui a barra do material X, ela tem um tamanho que eu conheço, L0, e eu coloquei o termômetro em contato com ela, descobri a temperatura inicial T0. Me ajuda. Nós estamos aqui num laboratório virtual com todos os equipamentos que tu pode imaginar na tua vida. O que eu devo fazer para obter o coeficiente de dilatação linear para esse material X? E nós já descobrimos que a fórmula tem essa cara aqui, né? Só falta um número que tem a ver com o material, que é o coeficiente. Nós queremos descobrir esse valor, esse valor. Aqui eu tenho já o número, tá? Ó, finge que é o número, 12,38 centímetros. Já tem a temperatura, 20 graus. O que eu faço nesse laboratório ultramoderno que nos cerca? Pode dar uma ideia absurda aí, não dá nada. Estamos no laboratório, tenho ali um objeto que eu estou testando, peguei um instrumento super preciso e medi o tamanho. Peguei um termômetro e medi a temperatura. O que fazer agora?
Ele está nessa temperatura. Dá pra aquecer ele, ver quando dá muito. Ó, a primeira coisa lógica, aquece ele, professor, bota no forno, tem um forno nesse teu laboratório aí, professor? Porque é dilatação térmica, né? Eu até acho estranho a galera ter todo mundo falado, esquenta. E o amigo percebeu, pô, tem que esquentar, né, professor? Bota no forno, parabéns, garoto. Bota a coisa no forno. Botei no forno. Vê a temperatura. Professor, tem termômetro nesse teu laboratório? Eu falei que tem tudo aqui, cara. Laboratório virtual, tá aqui o termômetro. Peguei, encostei, tá lá a temperatura, achei, tem. Bota o número, professor. Não, tem que aprender a usar letras para raciocinar. Teu cérebro vai ficar forte. Com o número fica fácil de pensar. Tem que ficar difícil, difícil é que aprende. Mede o tamanho, professor! Claro, né, cara? Mede o tamanho, o professor pega a régua. Não, régua não vai funcionar. Tu sabe que esse tamanho que ele aumenta é diminuto. É diminuto, né? Paquímetro seria uma alternativa, mas eu te confesso que na prática o paquímetro é pouco. O paquímetro é pouco, nós precisamos do micrômetro. Já te contei micrômetro, como é que funciona? Não te contei? O meu contato com o micrômetro foi pequeno. Eu na faculdade de Engenharia Mecânica a gente faz uma matéria chamada metrologia. Ou seja, é aprender a medir as coisas. Ah, tá de sacanagem, professor. Parece bobo, né? Vai aprender a medir. Meu querido, medir é algo que dá muito trabalho. E eu lembro que numa das aulas de metrologia o professor apareceu com dois estojinhos pequenininhos. E ele deu na mão de um dos caras. Toma cuidado, ele falou. Toma cuidado. Aí a gente perguntou assim, professor, por que todo esse carinho aí? Porque custa 5 mil reais cada um desses. É um micrômetro. O paquímetro, ele mede com precisão milímetro. Então assim, se eu tenho um parafuso lá, ou se eu tenho pode ser um alargador, e eu quero medir esse alargador, o paquímetro, para quem não sabe, é aquele, ele tem essa cara aqui mais ou menos, ó. Certo? Ele tem mais ou menos essa cara aqui, ó. Aí tu desliza isso aqui e bota a coisa que tu quer medir aqui, ó. O alargador o cara bota ali, desliza, e aí o cara lê, né, diz quantos milímetros tem ali. Um paquímetro tu pode dizer que ele tem assim, sei lá, 5,32 milímetros. Ou seja, ele mede a 10ª e a 100ª parte do milímetro. Esse algarismo é preciso, esse já tem uma dúvida. Então ele já não é tão preciso ali. E tu vê, ó, é a 100ª parte do milímetro. Eu não estou satisfeito para essa experiência que é de dilatação térmica. Precisa ser um micrômetro. O micrômetro já é um equipamento bem diferente. Ele tem uma estrutura já bem diferente. Via de regra ele tem um parafusinho rosqueteado, que tu vai poder mexer com o dedinho ali. Tem uma estrutura aqui para evitar diferenças térmicas. Uma estrutura toda especial aqui. Tu bota o objeto que tu quer medir ali e tu vai rosqueteando isso aqui até ele encostar no objeto. E quando encosta no objeto dá um estralinho. Não pode ficar apertando, tem que ser fraco. Clica, estralou, para. Ao estralar ali, aqui mesmo, nessa rosca tem uma leitura. Aí tu vai lá e tu consegue medir. E nesse caso tu vai conseguir medir com 5,3278 milímetros. Tu acrescentou 2 casas ali. Esse equipamento é preciso, por isso que custa os simples, o que o professor trouxe para os alunos cabeça de bagre usar, certo? O Ninja lá é mais caro. Outra coisa, o professor pediu para a gente tirar um fio de cabelo de cada um de nós. Tiramos um fio de cabelo, adivinha o que nós fizemos? Medimos, adivinha que conclusão nós tiramos? Vou repetir. O professor pediu para que todos nós tirássemos cada um fio de cabelo seu. E nós medimos cada um o seu fio de cabelo. O que nós concluímos? Que são de espessuras diferentes. E o pior, que cada um tinha um fio de cabelo de uma espessura. Ou seja, não, se cair um fio de cabelo na sala e eu usar um micrômetro, eu sei de quem é. Legal, né? Certo? Claro que pode haver 2 fios de cabelo com a mesma espessura, por isso que não existe reconhecimento de pessoa por fio de cabelo, certo? Para espessura de fio de cabelo, né? Beleza? Por isso que a gente usa impressão digital, usa a leitura da córnea, aí o DNA do cabelo, que é outra história, né? Que a gente pegar o cabelo, fazer uma série de reações químicas e analisar o núcleo de uma célula. Putz, olha que loucura. Lemos o núcleo da célula e a gente descobre se é, né? Se é da mesma família, pelo menos, né? Se é pai ou não. Agora,
garantir, pegar vários membros de uma mesma família, cabelo de todo mundo e querer distinguir quem é quem geneticamente, não é um teste genético simples não. Aí já não sei se existe já essa tecnologia tão aprofundada assim. Tu vê que loucura, né? Os testes genéticos, inclusive, estão sofrendo grandes baixas agora. Alguns testes que antes eram considerados 100% de garantia, viram que não tinha 100% de garantia. E estão mudando os protocolos, certo? Então tem que tomar cuidado. Testes genéticos feitos há 10 anos atrás, hoje em dia já não são considerados confiáveis. E há 10 anos atrás falava, né, pode confiar que não tem erro. Hoje a galera já sabe que tem erro sim. Tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Mas bacana o que o amigo levantou. Nome. Paquímetro, nome. É ele. Custa caro e não é qualquer um que sabe mexer. Eu vou usar um micrômetro ou um paquímetro para medir o tamanho da coisa depois de aquecida? Micrômetro, porque senão eu não vou conseguir calcular o coeficiente com grande precisão. Medir. Medir usando o micrômetro, deu L. Parabéns, o que me interessa é a dilatação. Eu quero saber o quanto cresceu isso aqui, né? Parabéns, delta L, L menos L0. Como eu medi no laboratório, também já sei. Já descobri o delta L. Parabéns, vocês conseguiram o delta L já. Temperatura, medir com um termômetro. E foi um termômetro qualquer? Não, foi um puta de um termômetro, com várias casas após a vírgula. Medir e medir. Ah, que bonito. Então tu foi no laboratório, pegou a calculadora científica e descobrisse o delta T. Parabéns, Thaís, muito bem encaminhado. Usa a fórmula. Nós, fazendo raciocínios anteriores, descobrimos que pois é, parcialmente tinha, né? Nós sabíamos que a dilatação é diretamente proporcional ao L0, que é diretamente proporcional ao delta T de experiências anteriores, nós chegamos a isso, né? Só faltava descobrir a influência do material, que nós chamamos de xão no começo, não é isso? Nós medimos ou não medimos? Medimos. Qual vai ser a unidade dessa medida? Qual vai ser a unidade dessa medida, desse delta L? Unidade de distância. Metro é o sistema internacional. Os nossos aparelhos estavam medindo em milímetros, mas na hora de botar no trabalho científico a gente converte para metro, não tem problema, né? Vai ser um número grande ou pequeno? Bem pequeno, porque foi uma dilatação térmica. Foi, às vezes, menos que milímetro. Tudo bem para vocês? Vou botar colchete e vou dizer que é metro. L0, qual é a unidade de medida? Metro é tamanho, é metro. É número grande ou pequeno comparado com esse? Enorme, né? Um é um corpo grande, sei lá, de 10 centímetros na minha mão, e aquela diferençazinha foi de milímetros. Tudo bem para vocês? Números, comparando, número... Muito obrigado. O material, eu quero descobrir o valor dele, e o delta T. Pode ser Kelvin ou grau Celsius, se for variação tanto faz, porque variação em Celsius e em Kelvin dá no mesmo, não é? Graus Celsius. Essa variação de temperatura, tu acha que no laboratório eu vou fazer ela grande ou pequena? Se eu fizer pequena vai dilatar pouco, talvez eu nem perceba que dilatou. Então eu vou dar uma esquentada boa, né? Só que também não posso esquentar para valer. Derrete, aí ferrou. Imagina, barra derretida lá, o que eu vou fazer? Vou jogar fora, tem que limpar o forno e fazer de novo. Então é grande esse valor comparado com esse, concorda comigo? Só não pode ser 2000, porque vai derreter a coisa. Se eu quero achar o... Tá multiplicando, passa? Então no final eu vou ter um número pequeno em metros, dividido por dois números grandes, um em metro, outro em grau Celsius. Aí eu vou estar descobrindo o valor do X, dessa coisa. Ou esse X, ele vem do quê? Ele vem da divisão de um número pequeno por dois números multiplicados. Pô, vai dar um número bem pequenininho. Tu vê que bacana, o amigo percebeu que ia ser pequenininho pela história que eu estava contando. Legal, muito bom. Quando eu for tirar essa medida L0, usando o micrômetro, tu acha que eu meço uma vez?
eu meço 10 vezes e tiro a média. Quando eu meço o tamanho final, o que eu faço? Meço 10 vezes e tiro a média. Eu uso essa média como tamanho verdadeiro. Concorda comigo? Quando eu meço a temperatura, eu meço com os 3 termômetros diferentes e calibrados e tiro a média, para considerar a temperatura mais próxima da verdadeira, porque instrumentos de medidas erram, não erram? Só que se eu repito a medida várias vezes, tem chance de esses erros irem sendo diluídos. Depois que eu tirei a média várias vezes, e para isso eu preciso de equipamentos caros e pessoal treinado no meu laboratório, né? Estou falando de meses e meses de trabalho de vários seres humanos juntos para só calcular o coeficiente de dilatação linear de um único material. Mas calma que não acabou. Eu vou ter que fazer o valor do X e depois que eu fiz tirando a média várias vezes e encontrei o valor do X, adivinha o que eu vou fazer? Eu vou repetir todo o experimento 100, 200, 300 vezes. E em cada uma delas eu estou tirando a média 10 vezes. Tu entendeu por que são milhares e milhares de dólares envolvidos no processo? E aí tu acha que depois que tu calculou o X está pronto, pode botar no livro? Não, cara, não está pronto, não é confiável. Tu vai publicar esse trabalho que tu fez numa revista científica, que vai ser publicada em vários lugares do mundo. Todos os gênios da dilatação térmica vão pegar a revista, vão ler, e vão ler sobre o método, as pessoas que participaram da pesquisa, como tu procedeu, e só depois de cientistas do mundo inteiro terem lido sobre a tua reportagem, e todos terem concluído que tu está no caminho certo, aí sim virou ciência. Pode botar no livro, não vai matar ninguém se tu usar aquele valor. Tu viu por que eu gosto de ciência e por que eu acho todo o resto bobagem? Porque quando alguém fala, tá no livro sagrado, é assim. Como assim, cara? Tá de sacanagem comigo? E é por isso que eu recomendo, vem pro lado da ciência. E o resto, professor? O resto tu deixa para brincadeira. Astrologia, acupuntura, homeopatia, toda aquela parte que não é científica, deixa para uma emergência, deixa para uma tentativa, né? Putz, eu tô meio doentinho, eu vou tomar umas gotinhas d'água que de repente é melhor. Mas saiba que se a garganta infeccionar, é a alopatia, é a ciência que não te deixa morrer. Vem pro lado da luz, meu querido. Ciência é foda. O resto é perigoso. O resto é perigoso. Tu viu? Quando o cara diz lá, ó, o alfa de um material deu 2,5 vezes 10 na menos 6. É um valor confiável. Por quê? Porque passou por uma série de processos chamado método científico, que nos permite dizer que é um valor realmente confiável. Que bonito isso. 10 na menos 6, número grande ou pequeno? Faz sentido o valor ali do X ter dado um número pequeno? E a unidade te perturba, grau Celsius na menos 1? Por que deu grau Celsius na menos 1? Porque metro cancela com metro e a unidade do X fica 1 sobre grau Celsius. Eu acho que ficaria feio escrever que é 2,5 vezes 10 na menos 6 sobre grau Celsius. Fica feio, né? Por isso que eu escrevo grau Celsius mas aqui, na menos 1. é como se fosse uma multiplicação. É que nem Não, mas inverteu, ali é como se estivesse multiplicando, tipo, o número pelo C. Aí... Ah, sim, quando não tem nada a gente considera que é tipo vezes, né? É isso aí. Tu vê, eu te contei toda essa história, primeiro para te lembrar o que é ciência, que às vezes a gente esquece, a gente acha que, o cara é cientista, apareceu numa revista científica, o cara acha que é meio, né, normal, não. Ciência, a maneira como a gente leva a nossa vida é uma coisa, no laboratório as coisas são diferentes, meu querido, tem que ser tudo bonitinho, um pingo fora do i pode arruinar a tua carreira. Só para te comentar, com essa história de homeopatia, teve um cientista muito famoso, um químico, se eu não me engano, um químico francês muito famoso, que achou que a homeopatia funcionava. E aí ele tentou fazer um trabalho para provar que a homeopatia funcionava. E ele fez um trabalho e o trabalho dele concluía, porra, a homeopatia funciona, cara. E aí ele fez uma tese de mestrado, doutorado e publicou isso. Outros cientistas do mundo foram fazer a revisão dos trabalhos dele e viram que ele tinha cometido erros no método científico. Cara, esse cara que era um dos papas da química,
perdeu emprego, perdeu carreira, hoje ele é um químicozinho mal visto pela ciência. Só porque em um trabalho da vida dele ele cometeu erros bobos. Isso arruinou a vida dele. Arruinou a vida do cara. E isso foi usado mais uma vez para confirmar que tem coisas que são consideradas científicas e outras que não. O pior, hoje em universidades existem cursos que não são considerados absolutamente científicos. E isso eu recomendo também que tu veja com muito carinho na hora de escolher um curso. Verifique se ele é considerado científico ou não, certo? Porque tem cursos que realmente tu percebe estudando o currículo, os professores e tudo mais, que são cursos que não ensinam a verdade, que ensinam técnicas que não existem, que ensinam as pessoas a fazer coisas que não existem. E isso vai te deixar muito triste quando tu não cair no mercado de trabalho e perceber que teu currículo não vai servir para nada. Toma cuidado, hein? Vamos que vamos. Fica à vontade de